Está começando mais uma edição do Em Foco, aqui na TV Judaica, a primeira TV judaica do Brasil, sempre comprometida com informação, verdade e análise profunda. No programa de hoje, trazemos um conteúdo exclusivo, inédito e de grande relevância nacional. Você vai acompanhar conosco o lançamento oficial da pesquisa Atlas Intel e Stand With Us Brasil, que revela a percepção dos brasileiros sobre o conflito Israel-Palestino. Uma investigação detalhada, realizada com metodologia avançada, que mostra como o Brasil entende, interpreta e reage a um dos temas mais sensíveis e debatidos da atualidade. Uma pesquisa que ajuda a desmontar narrativas, esclarecer distorções e compreender o verdadeiro sentimento da população diante dos acontecimentos recentes. E aqui na TV Judaica, você vai assistir à íntegra de todo o evento, com total exclusividade. Prepare-se para números, análises e insights que podem mudar a forma como o tema tem sido discutido no Brasil. Bom, gente, bem-vindos. Bom dia. Para quem nunca veio aqui ao escritório central da Stand With Us Brasil, a gente também tem um escritório pequeno em Porto Alegre. Somos uma organização de 35 pessoas, colaboradores, de 8 anos de idade. Atuamos em todas as regiões do Brasil. E uma das principais ações que a gente tem é tentar entender o cenário a fotografia da percepção que as pessoas têm sobre Israel. A percepção normalmente que as pessoas têm sobre Israel ela é equivocada e deturpada, tanto positivamente como negativamente, né? Eu pensei que você tinha perguntado alguma coisa. E essa pesquisa é uma pesquisa que, na verdade, era um sonho muito antigo nosso de fazer uma pesquisa profissional, e aí os parceiros da Atlas entraram imediatamente nesse barco, e aí essa pesquisa aconteceu em setembro desse ano. Ela também segue uma série histórica que a Atlas fez no passado, em 2023 e 2024, se não me engano. Dá para fazer algumas perguntas dessa série histórica. Tem os 3 resultados, dá para ver a mudança no Brasil desses resultados. Também ela é bem específica, dá para ver a percepção de Israel e as perguntas em relação a eleitorados, faixa etária, de idade, renda, escolaridade e por aí vai. Eu não vou me alongar, acho que há 2 anos depois da guerra, a situação no Brasil poderia estar muito pior do que realmente está. Comparado com outros países do mundo, pelo menos é o que a gente vê, e isso dá um certo alívio que o nosso trabalho, entre outros trabalhos feitos por outras organizações, tem dado certo e tem ajudado o Brasil a entender mais sobre Israel aqui no país. Então, quem eu chamo? Eu chamo a Hannah, nossa gerente de educação, que vai apresentar os resultados. Bom, pessoal, bom dia. Como o André me apresentou, meu nome é Hannah, eu sou gerente de educação aqui na Stand With Us Brasil e vou apresentar um pouco dos resultados dessa pesquisa para vocês. Vocês também todos receberam um release, né, com também apresentação nossa sobre os resultados, algumas telas também, e aí depois a gente pode compartilhar os materiais digitais também. Bom, como vocês podem ver, essa pesquisa foi feita em parceria com a Atlas Intel, então a gente convidou a equipe que acompanhou essa pesquisa para também conversar com vocês. Então, antes de eu começar a mostrar de fato os resultados, eu vou convidar as 2 pessoas da equipe da Atlas. Elas vão explicar um pouco para vocês sobre a questão da metodologia da composição da pesquisa. Acho que é um primeiro passo fundamental para a gente entender o respaldo, o significado que esses números que a gente vai apresentar para vocês têm. Então, Bom, olá a todos. Posso já começar? Olá a todos, meu nome é Stephanie Cunha, sou representante da Atlas Intel, estou aqui com a minha colega Luísa, que também está me ajudando a representar a empresa.
Então, eu só queria fazer um pouquinho de uma introdução, explicar um pouco da metodologia por trás dessa pesquisa. A gente fez essa pesquisa, a coleta foi dias 10 e 23 de setembro, envolveu 1.812 entrevistados, a margem de erro é 2 pontos percentuais, nível de confiança 95%, e a nossa população alvo nessa pesquisa foi a população adulta brasileira, e a nossa metodologia de pesquisa se chama recrutamento digital aleatório. Essencialmente, isso significa que é uma pesquisa de opinião online. Como que isso funciona? Os respondentes, as pessoas vão receber anúncios ou convites da Atlas Intel para participar em pesquisas da Atlas Intel. Eles vão receber esses convites organicamente, tá usando a internet, algum aplicativo de celular, rede social, vão estar num site de buscas como o Google, e vão receber esse convite para participar da nossa pesquisa. Quando eles clicam nesse convite, eles vão ser redirecionados a uma interface nossa, da Intel, bastante user-friendly, dinâmica, resposta muito fácil. E um elemento muito importante desse processo de resposta é que não envolve um entrevistador, ou seja, uma pessoa física lá fazendo as perguntas ao respondente. Isso é muito valioso, porque existe esse fenômeno no mundo de pesquisa chamado viés do entrevistador, ou viés de desejabilidade. É muito bem documentado que, em muitas instâncias, quando existe um entrevistador lá conversando com o respondente pode tentar ocultar certas opiniões ou modificar as respostas porque ele acredita que é o que o entrevistador quer ouvir. Então, ao fazer a pesquisa online, anonimamente, a gente remove completamente esse potencial viés que pode ser introduzido na pesquisa, e é especialmente valioso considerando o tema que a gente está abordando hoje, porque permite que os respondentes se sintam confortáveis para expressarem suas opiniões reais e não se sentirem acanhados ou de alguma forma, com receio de expressar suas opiniões genuínas. E outros pontos importantes para ressaltar são que, por ser online, a nossa pesquisa, nosso método também tem um alcance muito amplo. Mais de 90% da população brasileira tem acesso direto à internet, então nos dá um potencial de realmente alcançar uma amostra bastante representativa. E quando a gente coleta a nossa amostra, a gente também passa por um processo de pós-estratificação da amostra. O que isso significa? Que a gente faz uma calibragem da nossa amostra, ou seja, a gente atribui pesos na nossa amostra, com base em variáveis demográficas, para ter certeza que a amostra que a gente coletou é representativa da população-alvo que a gente está tentando estudar. Então, se existe algum grupo que está subrepresentado, a gente vai atribuir pesos para ter certeza que a distribuição da nossa amostra é compatível com a distribuição da população brasileira. Vou lá, com licença. Bom dia, pessoal. Vou só complementar um pouco a questão metodológica, né? A minha colega Stephanie já disse o principal, né? As características de uma pesquisa quantitativa online são essas. Só entrando em alguns detalhes para vocês que acabam sendo o diferencial da empresa e que agregam também confiabilidade a esses resultados. Então, essa veiculação online, ela tem vários parâmetros de segurança dos dados, de obtenção das respostas, que garantem tanto a confiança do respondente, quanto a integridade do resultado final. Então, esses convites que são direcionados ao público de forma geral, eles não são replicáveis
né? Então, não podem ser compartilhados para aumentar um certo tipo de resposta. Há um controle através do endereço de IP, evitando que a pessoa responda ou receba mais de uma vez o questionário. E se por um acaso receber, há um controle de token que faz com que essa resposta não seja integrada ao banco de dados. Então, é principalmente isso. Em relação à representatividade, a gente leva em consideração as características demográficas do IBGE, então, acho que todo mundo está aqui familiarizado. O que mais? Em relação à apresentação dos dados, a gente faz essa coleta de acordo com a legislação em vigor, né, LGPD, e como a Stephanie disse, um dos fundamentos desse tipo de pesquisa é o anonimato. Então, em nenhum momento são coletados dados sensíveis do respondente, né? Então, nenhum tipo de dado pessoal, nada disso. Então, isso agrega confiança ao respondente e também faz com que a coleta dos dados seja muito mais fácil. Os únicos dados que a pessoa cede voluntariamente são as características sociodemográficas. Então, além disso, mais tratamento dos dados, atribuição de pesos às respostas individuais ou aos grupos, para que a gente não tenha a subrepresentação ou sobre-representação de algum grupo, o que garante aí essa representatividade, esse valor significativo dos dados que a gente está coletando. Então, principalmente isso. Para não ficar de fora e poder assistir 24 horas por dia a TV Judaica, baixe agora mesmo o aplicativo em seu celular, disponível na App Store e Google Play. E assista também em sua Smart TV, direto da loja de aplicativos do seu aparelho, totalmente gratuito. TV Judaica, a primeira televisão judaica brasileira. Bom, obrigada, Luísa e Stephanie. Então, vou apresentar para vocês os resultados e algumas telas que são relevantes para a gente entender melhor sobre essa pesquisa. Mas já para trazer uma prévia do grande resultado final que a gente tirou da interpretação desses dados, a gente viu que para 64% dos brasileiros, o governo Lula deveria se aproximar mais de Israel. Então, a gente vai ver sobre esses dados com mais detalhes. Além disso, então, além de ter essa percepção sobre a postura do governo atual em relação à política internacional, a gente viu também que existe uma grande maioria da população brasileira que, quando perguntada sobre o nível de conhecimento sobre o conflito israelo-palestino, a grande maioria diz que conhece muito bem, está muito bem informada. E a gente fez mais algumas perguntas para entender de onde, por quais meios a população brasileira está se informando sobre esse tema. E aí a gente descobriu que, principalmente, então, a maior parte dos brasileiros se informa por meio das redes sociais e se manifesta também sobre esse tema nas redes sociais. Então, disso a gente está tirando uma informação tanto de como, mas também do impacto emocional que consumir conteúdo sobre o conflito israelo-palestino gera na população brasileira. Acho que uma outra informação muito valiosa que a gente tirou dessa pesquisa é a percepção que os brasileiros têm sobre a paz. Então, vou mostrar isso com mais detalhes para vocês, mas existe uma grande parte dos brasileiros que defende e se preocupa com a paz. Então, quando perguntado sobre isso, a grande parte defende uma solução de 2 estados. Vou mostrar para vocês as telas, mas até a gente colocou uma opção da não existência de um Estado judeu, então da não existência de Israel e de a substituição por um Estado somente palestino. E é uma minoria dos brasileiros que acredita que essa seria a melhor
definição, a melhor solução para a paz. Da mesma forma que não é a maioria que acha que deveria existir somente um Estado judeu. Então, isso também conta muito para a gente sobre como os brasileiros enxergam uma possível solução para o conflito israelo-palestino. E algo muito interessante que a gente também selecionou para trazer para vocês hoje é o quanto a polarização política brasileira tem interferência nesses resultados. Então, em muitas das telas que eu vou mostrar para vocês, a gente trouxe também um recorte em que a gente vê as porcentagens de homens e mulheres que responderam cada pergunta e também todos os outros recortes. Então, gênero, renda, religião, mas também tem um recorte de orientação política. Então, em quem os entrevistados votaram na eleição de 2022, no segundo turno. Então, quando a gente olha para muitos dos resultados por meio dessa lente, a gente vê nitidamente o quanto a polarização política tem influência nos resultados também. Então, isso é algo muito interessante. A gente realmente vê que existe um comportamento bem distinto em muitas perguntas entre os eleitores de esquerda e de direita, mas de forma interessante existem pontos de convergência. Também vou apresentar isso para vocês. Bom, então, o pessoal da Atlas já apresentou, fez essa contextualização para vocês, mas, como a gente disse, existe uma grande maioria dos brasileiros que gostaria que a postura do governo brasileiro fosse de defender a paz sem tomar partido nesse conflito. Então, que, de certa forma, fosse um pouco mais neutro nas suas colocações. Então, de acordo com o levantamento que a gente fez, a maior parte dos entrevistados tem uma opinião diferente da que é adotada pelo atual governo brasileiro. E é realmente uma grande maioria. Mais de 70% consideram injustificado o massacre de 7 de outubro, que foi realizado pelo grupo terrorista Hamas. Inclusive, 61% dos brasileiros classificam o Hamas como um grupo terrorista. E 64% acreditam que o governo brasileiro deveria se aproximar mais de Israel. Tudo isso a gente vai mostrar para vocês as telas, para vocês entenderem melhor esse retrato. Então, aqui a gente tem uma das perguntas em que os entrevistados foram questionados sobre o quanto o governo brasileiro está próximo ou menos próximo do que deveria de alguns países. E aí o que a gente acha interessante destacar, claro, com relação a Israel, 64% acredita que está menos próximo do que deveria, ou seja, precisa haver uma aproximação maior do governo brasileiro com o governo de Israel. E aí a gente incluiu também alguns outros países que são muito relevantes no cenário internacional para ter esse termômetro da opinião dos brasileiros. Outra pergunta que teve um resultado muito interessante é justamente essa sobre os ataques terroristas do Hamas em 7 de outubro, se eles seriam justificados. E aí essa ampla maioria, né, 70% dos brasileiros acreditam que não foram justificados. Esse aqui é um recorte de uma série de afirmações em que os entrevistados tinham que falar o quanto eles concordavam com essas afirmações. E aí, então, quando a gente pergunta para eles se o Hamas é um grupo terrorista, a gente consegue verificar que uma grande maioria concorda com essa afirmação. Então, sim, entende o Hamas como um grupo terrorista. E outra frase que teve um resultado interessante, então, para ter seu Estado reconhecido, os palestinos deveriam aceitar o direito de Israel a existir, e, de novo, a gente verifica que uma grande maioria concorda com essa afirmação. Acho que isso nos encaminha muito para esse futuro de diálogo, de paz, para que a gente consiga caminhar para esse futuro de paz. Como eu disse para vocês, a gente trouxe essas telas em que a gente tem os recortes dos entrevistados. Então, aqui é o recorte em que a gente pergunta para os participantes sobre o nível de conhecimento do conflito. E aí eles puderam definir entre médio, alto, muito alto, baixo, muito baixo ou nenhum. E aí a gente tem todos os recortes. Então, gênero, idade, escolaridade, a renda familiar, religião, região em que habita no Brasil, essa questão política, então quem votou no segundo turno em 2022 e como se posiciona com relação à ideologia política também. Tem alguns momentos que eu vou destacar, mas fiquem à vontade também para observarem, acho que são dados muito ricos.
Bom, algo que é muito importante da gente ter essa dimensão também é que essa pesquisa ela foi conduzida entre 10 e 23 de setembro, ou seja, antes do acordo de cessar-fogo. Então, a gente é importante contextualizar isso, porque, com certeza, algumas percepções dos brasileiros mudaram depois desse acontecimento, mas, enfim, é um risco de toda pesquisa, a gente tem um retrato daquele momento, daquele contexto. Bom, a equipe Datas acho que apresentou muito bem, fundamentou muito bem para vocês a questão de metodologia, isso também fica disponível caso vocês sintam necessidade, mas também para a gente ter esse recorte aqui dos entrevistados, então realmente está pautado num retrato fiel da população brasileira. Bom, como eu disse para vocês, as redes sociais são a principal fonte de informação, então 59,9% dos brasileiros vão se informar por meio das redes sociais e 52,3% responderam que o tipo de conteúdo que mais influencia a opinião deles também é um conteúdo consumido por meio das redes sociais. Então, quase metade dos entrevistados afirmou ter um conhecimento alto ou muito alto sobre o conflito israelo-palestino e só uma parcela muito pequena, de 11%, de saber pouco ou muito pouco. E a maioria de saber o significado de termos que estão relacionados a esse conflito. Então, é uma pergunta também para a gente tentar verificar esse nível de conhecimento que eles afirmam ser alto ou muito alto. Então, sim, a maioria diz que entende o significado de termos como Hamas, como Holocausto, islamismo, antissemitismo, Cisjordânia e sionismo. Quando são feitas perguntas que indagam as opiniões dos entrevistados, não sei é pouco escolhida. Então, por exemplo, quando a gente perguntou qual que é a opinião dos brasileiros sobre o conflito israelo-palestino, uma minoria de apenas 10% disse não ter nenhuma opinião sobre esse conflito. Então, aqui a gente tem essa tela da pergunta, você diria que seu nível de conhecimento sobre o conflito israelo-palestino, e como eu disse para vocês, a maioria dos brasileiros se posiciona aqui, afirmando ter um conhecimento elevado sobre esse tema. E aí a gente fez as perguntas de verificação, então muitos afirmam entender qual que é o significado de Hamas, Holocausto, islamismo, antissemitismo e assim por diante. Essa é a pergunta que eu falei para vocês, em que poucos se posicionam não sabendo. Então, quando perguntados qual é a sua opinião em relação ao conflito israelo-palestino, também a gente verifica uma distribuição praticamente igual entre aqueles que dizem apoiar principalmente o lado israelense e aqueles que apoiam principalmente o lado palestino, e uma parcela muito pequena da população não tem uma opinião formada, não soube se posicionar. Falando um pouco sobre notícias sobre essa temática. Então, a gente tem aqui o dado de que 57% dizem que acompanham com frequência e tem praticamente um empate entre aqueles que acreditam que a mídia tende a favorecer o lado israelense e aqueles que acreditam que a mídia favorece principalmente o lado palestino. Além disso, para 11% da população, a cobertura é equilibrada. Mas a mídia tradicional acaba não sendo a principal fonte de informações, nem aquela que mais influencia a opinião dos brasileiros sobre esse tema. Nessa pergunta sobre como os brasileiros se informam, os entrevistados podiam escolher até 4 opções, até 4 fontes. E a primeira escolha, então a mais escolhida, foram as redes sociais, seguida pelos portais de notícias da internet. E aí a gente tem também as outras opções. Então, existe-se uma parcela relevante da população que está se informando pelo YouTube, televisão aberta, a TV a cabo, podcasts e influenciadores digitais e celebridades, entre algumas outras opções. Os jornais impressos foram citados por apenas 2,5% dos entrevistados, e o que é uma décima acima dos grupos de WhatsApp e Telegram. E, por outro lado, a gente tem um dado de que 52,3% dizem que as redes sociais são a fonte que mais influencia a sua opinião, seguida com 33,7% pela mídia tradicional. E também
por meio das redes sociais, como eu adiantei já para vocês, que a população se manifesta sobre esse tema também. Então, 49,3% dos entrevistados disseram que já compartilharam conteúdos sobre essa temática e 45,2% disseram ter se sentido abalados, então tiveram uma percepção emocional também com relação ao tema, se sentiram angustiados por discussões sobre o tema. Também tem uma informação importante de que a repercussão do conflito nas relações sociais. Então, 17,7% relata ter sido alvo de críticas ou preconceito por suas opiniões a respeito dele, e 10,8% já se afastou voluntariamente de uma pessoa por conta dessa temática. Então, aqui as telas que comprovam os dados que eu acabei de apresentar para vocês. Então, sobre o favorecimento ou não que a mídia tem de um lado ou de outro, a gente tem praticamente um empate. E aqui é muito interessante essa tela que mostra para a gente sobre as principais fontes de informação. Como eu disse para vocês, cada entrevistado podia escolher até 4 opções, e realmente uma grande parte dos brasileiros está se informando por Facebook, Instagram, TikTok e assim por diante. E a gente tem um recorte dos outros formatos também de informação. E aí, sobre as fontes que mais influenciam os entrevistados, a gente de novo observa praticamente o mesmo comportamento. Então, os conteúdos que são vistos, consumidos nas redes sociais têm uma influência maior nos brasileiros. Mas ainda temos, né, uma participação bem importante da mídia tradicional, de livros e estudos acadêmicos e de todas essas outras opções que foram escolhidas pelos entrevistados. Bom, em relação ao conflito israelo-palestino e as discussões que ocorrem a partir disso, quais situações os entrevistados já passaram? Então, muitos dos entrevistados compartilharam conteúdos para se posicionar com relação a isso, mas a gente tem também essa informação sobre o impacto emocional, então também uma parcela bastante relevante já passou por essa situação, e esse dado que eu apresentei para vocês, que 10% da população voluntariamente se afastou de uma pessoa por conta de discussões acerca desse tema. Bom, acho que esse é um viés aqui dessa pesquisa que, como eu disse para vocês, é muito relevante. Então, as opiniões sobre o conflito são atravessadas pela polarização política, mas existem pontos de consenso. Então, quanto ao posicionamento pessoal, 29,8% dos entrevistados tendem a apoiar, sobretudo, o lado de Israel, e 29,6% o lado palestino, enquanto uma parcela similar prefere manter a distância de ambos, não se posiciona. E os resultados mostram para a gente o impacto da polarização política. Então, os eleitores de Lula em 2022 demonstram mais simpatia pelo lado palestino, enquanto os eleitores do Bolsonaro também em 2022 se identificam mais com o lado israelense. Para exemplificar, então, entre os eleitores do Lula, 45,5% justificam o massacre de 7 de outubro de 2023, causado pelo grupo terrorista Hamas, e 46,2% condenam. E é uma diferença dentro, né, da margem de erro. Já entre os eleitores do Bolsonaro, a gente vê um comportamento diferente. 97% responderam que o massacre foi injustificado. Então, a grande maioria se alinha da mesma forma. E a mesma resposta prevalece entre os que votaram em branco ou nulo na última eleição presidencial, aí quase 90%, e os que não votaram, que também, em outras respostas, tendem a ficar mais próximos a Israel. Além disso, a maioria dos eleitores de Bolsonaro culpam o Hamas pelo conflito, então 90,5%, enquanto os eleitores do Lula culpam Israel, 61,9%. Então, sobre a posição em relação ao conflito, a gente tem aqui as respostas, mas o que eu acho mais interessante com relação a essa pergunta é a gente olhar para os recortes, né? Então, justamente quando a gente olha para o recorte do voto presidencial em 2022, a gente vê esses comportamentos
muito diferentes. Então, a primeira opção aqui seria apoiar principalmente Israel, e a gente vê que os eleitores de Bolsonaro em 2022, em sua maioria, apoiam o lado israelense, enquanto a segunda opção, que é apoiar principalmente o lado palestino, a maior parte dos eleitores do Lula selecionaram essa opção. Então, aqui a pergunta: no conflito entre Israel e Hamas, quem você considera que tem culpa maior? E aí, a maior parte considera que Hamas é o maior culpado. E a gente trouxe de novo para vocês essa tela com os recortes, e aí, de novo, um comportamento similar. Então, aqueles que culpam principalmente o Hamas, os eleitores de Lula, é uma parcela muito, muito pequena, mas dos eleitores do Bolsonaro é a grande maioria. E aqui outra pergunta interessante: então, na sua opinião, os ataques terroristas do Hamas em 7 de outubro de 23 contra Israel foram justificados? A maioria dos brasileiros afirmam que não foram justificados. E aí, se no conflito entre Israel e Hamas, o governo brasileiro tem adotado uma postura correta. Então, a maioria dos brasileiros estão afirmando aqui que sim, adotou a postura correta. Bom, e aí aqui de novo essa tela do recorte, é interessante a gente olhar tanto para a questão política. Acho interessante também explorar as religiões, é algo também que a gente vai trazer mais para frente, a influência da religião evangélica nas respostas aqui também dos entrevistados. Então, sobre os ataques terroristas do Hamas, a gente trouxe aqui também para vocês poderem observar o comportamento com essa segmentação dos recortes. Bom, então, com base na pesquisa, a gente identifica que os evangélicos são principalmente a favor de Israel e críticos da política exterior do governo Lula. Então, além desse recorte político-ideológico, a gente observou também uma postura mais crítica com relação ao posicionamento da política exterior do atual governo entre os evangélicos. Além disso, mulheres, pessoas com renda média e ainda que, numa parcela menor, indivíduos com ensino superior também se mostraram mais críticos a esse posicionamento do atual governo. Então, entre os evangélicos, a rejeição ao discurso presidencial sobre o conflito israelo-palestino é bem relevante. Então, 58,5% apoiam majoritariamente Israel, 89,5% dizem que o massacre de 7 de outubro foi injustificado, 74,5% atribuem ao Hamas a culpa pela guerra e 86,1% discordam do apoio do governo Lula à acusação da África do Sul contra Israel por genocídio. Além disso, para 62,3% dos evangélicos, o governo Lula adotou uma postura internacional favorável ao Hamas e apenas 11% consideram essa postura correta. Destacando aqui esse recorte da religião, então, perguntado sobre a postura do governo brasileiro perante ao conflito, a gente observa aqui que uma parcela pequena dos evangélicos acredita que a postura estava correta. Aqui no posicionamento com relação ao conflito, então,
qual que é o lado que você apoiaria principalmente. A primeira opção é apoio principalmente Israel, e a gente tem aqui essa ampla maioria dos evangélicos que se identificaram com essa opção. E aqui sobre os ataques terroristas do Hamas, que não foram justificados, a gente tem uma maioria dos evangélicos, quase 90%, dizendo que não foram justificados os ataques. Aqui, quem seria o maior culpado pelo conflito? A gente vê um comportamento similar, então o Hamas seria o principal culpado, a gente tem 74,5% dos evangélicos selecionando essa opção. Bom, e além da polarização, como eu já adiantei para vocês também, existem momentos de consenso, então, principalmente em relação à defesa da paz e a rejeição ao extremismo. Então, ao mesmo tempo que a pesquisa identificou essas diferenças de comportamento, também conseguimos identificar alguns pontos de encontro. Então, o apoio à solução de 2 estados é a opção mais escolhida entre os eleitores de Lula, quase 90%, e de Bolsonaro, também foi a mais escolhida. Enquanto que a ideia de um estado palestino do rio ao mar, ou seja, sem Israel, é marginal, tanto na esquerda quanto na direita. Então, foi apoiada por apenas 1,7% dos eleitores lulistas. De forma semelhante, apenas uma minoria de bolsonaristas, 12,2%, defende que não exista um Estado palestino e que a totalidade do território seja para Israel. Então, na sua opinião, como o Brasil deveria se posicionar em relação ao conflito entre Israel e Palestina? A gente tem aqui uma maioria selecionando que o Brasil deveria apoiar uma solução que inclua a criação de 2 estados, Israel e Palestina. E aí que a gente trouxe esse recorte dessa mesma pergunta, então, como que deveria ser o posicionamento correto do Brasil com relação ao conflito. A gente tem tanto essa visão aqui do recorte com relação à política, mas também com relação à religião, gênero, acho tudo isso relevante para a gente entender melhor a opinião dos brasileiros. Perguntados aqui, então, aliás, sobre um tema que a gente não trouxe ainda, né? Então, o governo brasileiro decidiu não renovar sua participação de observador na Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, IHRA, uma organização dedicada à preservação da memória do Holocausto e combate ao antissemitismo. E aí os participantes foram perguntados se concordam com a decisão do governo de se retirar dessa aliança, e uma grande maioria dos brasileiros disse que discorda totalmente dessa decisão do governo brasileiro de se retirar do IHRA. Bom, com relação às respostas sobre a solução de 2 estados, ela não é incondicional. Então, 62% dos entrevistados afirmam que, para ter o seu estado reconhecido, os palestinos deveriam aceitar o direito de Israel a existir. E a afirmação Israel não tem o direito de existir é rejeitada por 72% dos brasileiros. Também tem um consenso sobre as causas do conflito histórico entre árabes e judeus. Então, tanto entre os eleitores de Lula quanto entre os eleitores do Bolsonaro, prevalece a visão de que se trata de um conflito territorial ou de um conflito complexo com múltiplas causas. Mais essas 2 visões do que seria um conflito essencialmente religioso ou motivado exclusivamente por Israel, que tem uma parcela pequena, ou exclusivamente por palestinos também, pouco escolhida. E as primeiras 2 respostas, que são consideradas mais moderadas, são escolhidas por 66,5% dos eleitores de Bolsonaro e 51,3% dos eleitores do Lula. Quando a pergunta passa a se concentrar nos últimos 2 anos do conflito na faixa de Gaza, marcado diretamente pelo confronto entre Israel e o Hamas, as responsabilidades são distribuídas de uma forma diferente. Então, 43,2% consideram o Hamas o principal responsável, 31,8% culpam Israel e 23,5% atribuem responsabilidade a ambos de maneira equivalente. Então, qual dessas soluções você considera mais viável ou justa para o fim do conflito? 2 estados separados independentes, Palestina e Israel,
foi a opção mais selecionada pelos entrevistados. E quando perguntados sobre a opinião, né, para você o conflito israelo-palestino a gente tem toda essa gama de respostas. Então, muitos selecionaram que é um conflito político e territorial, mas também uma grande parcela aqui selecionando que é um conflito complexo, com diversas causas, e a gente tem aí as outras opções, mas poucos consideram que seria um conflito somente religioso, e a gente praticamente não teve pessoas respondendo que não sabem. Então, reforçando a resposta de qual que é o nível de conhecimento que a população percebe ter com relação a esse conflito. Então, essa opção do não sei, ela é muito pouco escolhida em diversas perguntas que foram aplicadas. Aqui sobre a caracterização do conflito, então essa mesma pergunta, a gente tem aqui todos os comportamentos diferentes da população brasileira com a segmentação. Bom, aqui também tem uma temática que eu achei bem interessante, então as críticas aos políticos de esquerda e direita e as ações extremistas contra Israel no Brasil. Então, a gente considerou muito relevante a visão crítica dos brasileiros sobre a atuação dos políticos. Para 54% dos brasileiros, o conflito é complexo e deveria permanecer fora da polarização entre esquerda e direita. 51% rejeitam o uso político de bandeiras de Israel e da Palestina por grupos tanto de direita quanto de esquerda, e 66% afirmam que políticos frequentemente se pronunciam sobre o tema sem ter o conhecimento adequado. E da mesma forma, mais de 70% dos entrevistados consideram inaceitáveis atitudes extremistas, como o boicote às universidades israelenses, o cancelamento de artistas de Israel, ou a destruição de bandeiras e símbolos nacionais de ambos os povos, e também a invasão de eventos, aulas ou feiras com a presença de instituições israelenses. Bom, então aqui a gente tem a tela em que vocês podem observar o posicionamento dos brasileiros com relação a todas as afirmações. Então aqui eles deveriam selecionar se concordam totalmente, parcialmente, se consideram neutros, ou discordam parcialmente ou totalmente com relação a elas. Então, aqui perguntados até que ponto consideram aceitáveis as seguintes atitudes, grande maioria considerando totalmente inaceitáveis cancelar artistas palestinos ou árabes por expressarem apoio à causa palestina, restringir manifestações ou símbolos ligados à Palestina em universidades, mas também cancelar artistas israelenses apenas por sua nacionalidade é amplamente rejeitado pelos brasileiros. Excluir pessoas identificadas como sionistas de espaços universitários, também muito rejeitado. Promover campanhas de boicote às universidades israelenses, mesmo quando envolvidas com pesquisa científica neutra, ou destruir símbolos nacionais, também foi considerado inaceitável pela maioria dos entrevistados. Aqui a pergunta, na sua opinião, o governo brasileiro está atualmente mais próximo ou menos próximo do que deveria do governo dos seguintes países? Então, a gente vê aqui que 64% dos brasileiros está menos próximo do que deveria do governo de Israel, reforçando aí essa visão dos brasileiros. Aqui outra pergunta que trouxe para a gente uma visão interessante. Então, se os entrevistados têm uma opinião positiva, negativa ou neutra sobre os seguintes líderes internacionais, e aí a gente vê que tem comportamentos distintos dos brasileiros com relação a diferentes lideranças. Bom, como já foi mencionado, né, 64% dos brasileiros afirmam que Lula deveria estar mais próximo de Israel, mas também a alta porcentagem dos que preferem uma distância maior do regime iraniano. Então, 54% acreditam que o Brasil estaria próximo demais
do regime iraniano. E, por outro lado, é surpreendente a opinião dos brasileiros sobre os líderes de ambos os países. Então, com relação ao primeiro-ministro israelense, 54% tem uma imagem negativa e 40% positiva. E porcentagens parecidas aparecem na avaliação de outros líderes estrangeiros do mesmo espectro político, como Trump e Milley. Já em relação ao ditador iraniano, o Khamenei, a imagem negativa é de 71% e positiva de 2%, que aí está ultrapassando esses limites da polarização entre direita. São as duas telas que eu acabei de apresentar para vocês, então elas apareceram fora de ordem, mas reforçando os dados que a gente trouxe. Bom, é um apanhado geral da pesquisa, a gente distribuiu para vocês também um compilado resumido, e, enfim, estamos à disposição para perguntas, para compartilhar outros dados. Conclusão que o Brasil não é antissemita, né? Vocês esperavam esse resultado? É um resultado positivo em relação ao que a gente lê nos jornais, tudo, né? Então, traz um resultado diferente em relação às pesquisas de antissemitismo que foram feitas recentemente, né? Um quadro mais alentador, né? Em relação às redes sociais, às mídias. Parabéns. Obrigada. Eu fiquei, assim, fiquei uma dúvida mais em relação ao que o André falou mais cedo, porque ele mencionou a pesquisa de 2022, 2024. Vocês têm essas pesquisas para a gente poder comparar? O que é comparável das pesquisas que foram feitas antes com essa? Porque eu imagino que não seja às vezes perguntas, era outro contexto. Mas eu fiquei com dúvidas curiosidades sobre esses dados aí, a comparação que vocês fizeram. Sim. Bom, você quer responder? Tá. Como o conflito, a gente agora está vendo um período de cessar-fogo, mas no momento que a pesquisa foi aplicada, isso ainda não tinha acontecido, e é algo muito mutável, né? E que influencia muito a opinião dos brasileiros. A gente optou por trazer as perguntas que não estavam na série histórica, que a gente entendeu que elas estavam trazendo para a gente o retrato daquele momento do período em que elas foram aplicadas. Mas existem sim as perguntas da série histórica que mostram o comportamento do... No final das contas, a minha pergunta é assim, o que essa pesquisa indica de como o conflito mais recente interferiu na forma como os brasileiros veem a dinâmica lá no Oriente Médio, né? Acho que essa seria a minha pergunta direta para vocês, e aí é uma questão, aparentemente, de interpretação dos dados mesmo, porque não tem como comparar uma pesquisa com outra, né? Isso. Assim, a gente vai enviar para vocês a série histórica, mas ponto que foi interessante foi o fato de, ao longo desse período, de 2023 para cá, menos pessoas dizerem que não tinham... o não sei, não conheço e tudo foi a quase zero. Então, isso é muito interessante. E, ao mesmo tempo, a gente tem esse dado que está aberto à interpretação de vocês. A gente está aqui muito mais para expor do que para interpretar, mas de como as pessoas se informam e o quanto elas acreditam que elas sabem muito bem sobre elas estão muito bem informadas sobre o conflito ou bem informadas. Então, acho que isso é algo assim. O fato de ter tido uma superexposição desse tema na mídia criou na população brasileira, ao que parece, pela série histórica, de que ela está informada ou educada a respeito do conflito, o que talvez, levando em consideração também o fato de a forma primária de se informar sejam redes sociais, de vídeos curtos, etc., deixa uma dúvida se isso é verdade, né? Eu acho que um ponto para... Vocês tiveram cuidado de ser uma pesquisa sobre o conflito e não uma pesquisa de antissemitismo, né? Então acho que também é bom a gente... Sim, não precisa beleza. Vocês tiveram cuidado de ser uma pesquisa sobre o conflito e não sobre o antissemitismo. Também acho que é bom a gente separar um pouco essa percepção, né? Não é uma pesquisa que está trazendo ali talvez um lado... Só que eu vi que acho que reforçou a nossa visão é de que
cada lado acredita que sabe bastante sobre o conflito, só que cada lado está recebendo o que deve receber na sua própria bolha e tendo a sua percepção de acordo com aquela própria bolha, né? Então, acho que, enfim, é uma pesquisa que me fez pensar em como que a gente fura bolhas e o trabalho, né, da CUNIB e de outras organizações para informar até quem está do outro lado, de quem a gente não tem acesso. A parte de redes sociais, vocês chegaram a fazer uma pesquisa individual, de, tipo, qual das redes as pessoas mais se informam, ou foi algo mais... Não, foi mais amplo. O YouTube está separado do restante, você pode ver, assim, o YouTube, a priori, vai ter os shorts, mas ele é comumente lembrado pelos vídeos mais longos. Né? Legal. E outra coisa a respeito da resposta, da surpresa, que você perguntou, tem um dado que... institucionalmente, a gente achou muito interessante, que é esse fato de o pessoal, assim, tanto aqueles que estão mais alinhados, digamos assim, ou localizados ali mais no espectro da direita quanto da esquerda, eles concordam que a polarização e o conflito não deveriam se misturar. Então, esse utilitarismo do conflito para a pauta política, tanto de direita quanto de esquerda, ele apareceu como algo que a maioria da população brasileira rejeita e a gente não imaginava, porque isso é muito acentuado nas redes sociais, né? A gente vê isso comumente, então dá a impressão de que isso é encampado pela maioria, mas na verdade, ao responder a pesquisa, o dado contrário veio à tona, de que as pessoas não querem essa mistura entre política nacional e o conflito israelo-palestino. Quer adicionar alguma coisa? É um trabalho da gente de muitas mãos. E o Arthur foi uma das pessoas que fez a ponte e liderou o projeto junto com o CIAD, que é o nosso centro de dados. Junto com a Lina. Quer alguma coisa que eu ia acrescentar? Eu queria falar que surpresa, muitos dos dados que eles falam, eles se meio que contradizem. A própria população se contradiz um pouco, porque eles sempre falam que tem uma posição um conhecimento elevado do assunto, mas a mídia que eles mais consomem são mídias curtas, que muitas vezes não são faladas por especialistas, são muitas das vezes achismos. E o que ele falou das bolhas também é muito verdade, a gente consegue ver uma população clara. Tem essa pergunta, né? A maioria das pessoas ao seu redor concordam com a sua opinião a respeito do conflito? E a resposta da maioria, sim, agora não vou lembrar exatamente. Tem um gráfico mostrando se você acha possível dialogar sobre o assunto com outras pessoas, e majoritariamente as pessoas falam que é impossível discutir sobre o assunto com outra pessoa. Então é o que fortalece as bolhas, né? Não é impossível dialogar com quem tem uma opinião oposta. Outra percepção também importante é que, por mais que a guerra durante 2 anos fez com que a imagem pública de Israel fosse duramente danificada, e ainda mais dentro do Brasil, onde o governo é muito crítico de Israel, o governo federal, e as declarações e as falas, mesmo com tudo isso, existem algumas percepções, né, como vocês veem ali, por exemplo, o Netanyahu tem 40% de aprovação, 54% de aprovação, mas ainda assim o Macron está pior que ele, o Zelensky está pior que ele, porém entrando assim no Putin e no iraniano. Além disso, você tem uma visão, por mais que caia um pouco, o Hamas é o maior culpado da guerra, apesar de que o número de pessoas que achavam que o Hamas era o maior culpado era maior em novembro de 2023, na série histórica, do que agora. Israel tem uma culpa maior do que está acontecendo, bem maior do que em novembro de 2023, por razões óbvias, mas ainda assim, se vocês fossem pegar, por exemplo, a opinião das pessoas sobre a solução de 2 estados, que eu falo que é a solução de 2 estados, mas na verdade é a solução de um estado palestino, que Israel já existe, a mais, dentro dos eleitores do Lula, a gigantesca maioria das pessoas são a favor. Ou seja, isso mostra, primeiro dá uma foto para o governo, que a esquerda brasileira, pelo menos as pessoas que votam no Lula, nem todo mundo votou no Lula de esquerda, mas os eleitores do Lula apoiam que Israel exista, a gigantesca maioria, e afasta e meio que deixa marginalizada a extrema esquerda brasileira, que é muito pequena, mas que é muito barulhenta e que prega, né, pessoas do PSOL e de outros partidos que pregam o cancelamento das relações diplomáticas com Israel e a criação de um Estado único binacional. A maioria das pessoas é contra isso, mesmo entre as pessoas da esquerda brasileira, mesmo 2 anos depois da guerra, com o número de mortos que teve em Gaza.
Então, isso mostra que mesmo com toda a vontade, ou até mesmo algum tipo de estratégia, ou até mesmo pedidos de pessoas extremistas que acabaram chegando por pressão da base dele lá para ele falar e repetir uma série de afirmações ao longo dos últimos 2 anos, não convenceu as pessoas que votam nele de pensar ao contrário. E assim, encerramos mais uma edição do programa Em Foco. E obrigada por nos acompanhar até aqui. Continue conectado com a nossa programação. Informação de qualidade, cultura, história e atualidade. Tudo isso você encontra na TV Judaica. Baixe o aplicativo da TV Judaica no seu celular, disponível na Apple Store e Google Play. Também estamos presentes nas principais Smart TVs, em suas lojas de aplicativos e na Soul TV. É fácil, rápido e totalmente gratuito. Aproveite e acompanhe também nossas redes sociais: Instagram, Facebook e YouTube. Lá você encontra entrevistas completas, reportagens exclusivas, documentários, bastidores e muito mais. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever para fortalecer ainda mais o nosso trabalho e ajudar a ampliar a voz da comunidade judaica no Brasil. Nos vemos no próximo programa. Até lá! TV Judaica, a primeira televisão judaica brasileira.